Bom dia, irmãos. Hoje na aula da EBD vamos falar sobre a lição 12, o valor da vida, tá? É um uma lição relativamente pequena, então eu vou ler muitos assuntos aqui da revista que eu achei interessante, tá? O o texto principal, tá? O texto básico dele é referente aos 10 mandamentos em Êxodo 20, né? E Deuteronômio 5:17. Na revista tem a reflexão de um homem, né? Hans Heifler, que inicia uma reflexão sobre o valor da vida com dados alarmantes, todos eles documentados com fontes confiáveis. No mundo inteiro, morrem anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. No mundo inteiro morre tantas pessoas, tantas crianças por aborto, tantos bebês por aborto, que corresponderia à metade da população brasileira, de tão grande que é a morte por esse motivo, né? Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofrem pena de morte. Segundo o historiador Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletivização agrícola, né? Nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos deixaram a vida na guerra civil em El Salvador, né? Aquela guerra civil que teve em El Salvador, em que a população estava se matando, uns defendendo o governo, outros, né, defendendo uma democracia, né? Chama a atenção o fato de que dados mencionados ainda deixam de fora a violência urbana, a violência no trânsito, a criminalidade descontrolada no mundo todo, especialmente no Brasil, e toda a onda de violência entre pessoas manifestas nos assassinatos, chacinas e toda a sorte de dano à vida humana. Segundo a Bíblia, a vida está entre os preciosos dons de Deus, né? O dom da vida é um precioso dom dado por Deus. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, né? Seja por motivo justo ou sem motivo justo, não se deve tirar a vida de ninguém. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele mesmo é o dono da vida, enquanto nós somos apenas administradores dela. Nós só cabe apenas administrar a vida que Deus nos deu, e administrar bem. O plano de Deus é que não apenas tenhamos vida, mas que a tenhamos em abundância. Agora, o que diz o mandamento? O que diz o mandamento de Deus acerca disso? Acerca do homicídio, do assassinato? Bom, no 10 mandamento, né, Alan Cole lembra que em hebraico emprega principalmente duas palavras para matar, e que a palavra raçar é uma palavra relativamente rara no texto bíblico e que significa assassinato violento de um inimigo. Assim, o mandamento distingue entre homicídio acidental e não premeditado do assassinato propriamente dito. Quer dizer, segundo a lei mosaica, só é considerado um homicídio passível de punição de morte quando esse homicídio é feito premeditado. Quando ele é acidental, não, a pessoa é julgada, vai presa, mas ela não é morta por isso. Entretanto, vamos lá. A lei considerava assassinato a morte praticada com premeditação, que resultava de ódio ou prática de armação de ciladas e por aí vai, né? Havia em Israel cidades-refúgios para que os suspeitos de morte pudessem encontrar proteção enquanto aguardavam o julgamento. Tinha um local em Israel em que os presos ficavam guardados
até para que eles não fossem mortos estando aprisionados, né? Havia o perigo da população poder querer pegar essa pessoa que está condenada e matá-la com as próprias mãos. Então havia um lugar em Israel em que as pessoas que cometiam algum crime, crime de homicídio, era guardada até que o julgamento fosse concluído. Ela era guardada em segurança, longe do meio da população. Entretanto, alguém que cometia assassinato não poderia ser recebido nelas. Quando percebiam que o assassinato era um homicídio praticado com intenção, essa pessoa não era levada para lá. Tá? Quando se havia dúvida se era premeditado ou não, ela ficava guardada. Se já tinham certeza que era premeditado, aquela pessoa ficava ali. Ficava ali onde ela estava sendo na cidade. E nem mesmo poderia livrar... Entretanto, alguém que cometia assassinato não poderia ser recebido nelas, e nem mesmo o altar poderia livrá-los da morte, porque a sua ação era inaceitável perante o Senhor. Toda essa visão estava de acordo com o ensino bíblico, com o ensino bem inicial da Bíblia, já que o homicídio é proibido por Deus desde muito antes da lei de Moisés, né? Em Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Como funcionava a lei no Antigo Testamento, né? Vamos entrar nesse item agora. A importância de entendermos a amplitude do lei no Antigo Testamento que, na verdade, essa parte da Bíblia contém uma boa variedade de mandamentos e permissões em que se pode matar alguém. Heifler lembra que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus nos seguintes casos: assassinato premeditado, né, em que havia a intenção de matar. Esse caso, quando o assassinato era premeditado, dava o direito à família de executar o assassino da mesma forma. Adultério, né? O adultério também era passível de punição de morte. Sequestro. Homossexualismo era passível de apedrejamento até a morte. Incesto, que é o sexo entre pessoas da mesma família em primeiro grau. Bestialidade são pessoas que têm relações com animais. Desobediência aos pais. Isso era completamente reprovado no Antigo Testamento pela sociedade daquela época, porque era uma sociedade patriarcal e a questão de um filho desobedecer os pais era muito mal visto pela sociedade naquela época. Então todos procuravam se comportar muito bem. Ferir ou amaldiçoar os pais, você bater nos seus pais ou amaldiçoar, falar palavra de maldição para ele, também era passível de morte. Falsas profecias. Quem proferia uma falsa profecia era tido como herege pelas leis judaicas, então eles eram mortos também. Blasfêmia, você mentir, você levantar um falso testemunho, você blasfemar contra outro indivíduo também era passível de punição, visto que era um falso testemunho, né? Ou você estava injuriando a pessoa, então falsamente isso era passível de morte. Profanação do sábado, isso era um dos alicerces do Antigo Testamento, em que eles não poderiam se afastar nunca, porque era um dos 3 pilares do Antigo Testamento, do judaísmo, né? Muito importante para eles, que era o dia do descanso da semana, e que eles nada podiam fazer. Então qualquer coisa que você fizesse era passível, qualquer trabalho que você exercesse nesse dia era passível de punição. Sacrifício a falsos deuses, isso nem precisa nem dizer, era mortos à lança de espada, né?
Quem oferecia sacrifício a falsos deuses era passado a espada nele e era morto em público. Há ainda textos em que o Senhor ordena a morte. Um exemplo está em Josué 7:25. Apedrejamento de Acã e sua família. No caso dos amalequitas, em 1 Samuel 15, Saul foi condenado por Deus porque não obedeceu ao Senhor, matando realmente todo o povo. E Samuel, o profeta, é quem mata o rei amalequita perante todo o povo. Ainda assim, havia absoluta consciência de que assassinato de alguém numa situação em que demonstrasse covardia, rancor, egoísmo e desrespeito à criatura de Deus não era permitido, né? O crime cometido por raiva, por ódio ou por qualquer outro motivo ilegítimo, digamos assim, não era permitido por Deus, era considerado um desrespeito à criatura de Deus, então era passível de morte também. Em 2 Samuel 3, Davi ordena veementemente que a ação dos irmãos Joabe e Abissai, por terem assassinado Abner. Ainda que o próprio Davi tivesse matado diversas pessoas, até mesmo na companhia de Joabe, a razão era o fato de ser Abner um homem justo e Joabe ter matado injustamente a Abner, né? Matou sem um motivo justo e por isso Davi o condenou. Os casos sucessivos do Antigo Testamento evidenciam que o problema está na falta de senso de justiça, no pecado da traição e na maldade do coração do homem, não propriamente no ato de matar. Quer dizer, a intenção do coração do homem é que é o X da questão. Quando você sente, quando o gatilho desse ato vem de dentro de você. Quando o homem ele tem esse tipo de sentimento, tá? De traição, de maldade dentro do seu interior, isso o torna um homicida. Porque mesmo que ele não tenha matado alguém, mas ele proferiu alguma coisa em que aquela pessoa se afastou de Deus, no caso, por exemplo, assim, trazendo para a igreja, um irmão que fala uma coisa maldosamente, né? Com intuito de traição, com intuito ruim, ele está também sendo um homicida, porque aquela pessoa que está recebendo aquilo, ela pode vir a se afastar de Deus, e isso é uma morte, é considerado uma morte espiritual para Deus, é tanto homicídio quanto você matar alguém. Então vamos lá. Como pode um crente ser culpado de homicídio sem ter matado uma pessoa? É justamente aquilo que eu acabei de responder agora. Um crente pode ser culpado de homicídio por Deus? Pelo fato simples dele prestar um mau testemunho e se comportar mal, perante uma outra pessoa. Ele vai desviar essa pessoa do foco de Deus, do caminho de Deus. Se ele for uma pessoa do mundo, é pior ainda, ele não vai querer nunca ser cristão, porque você o tratou de forma pior do que as pessoas lá de fora. Então você está sendo um homicida também. Como o mandamento é visto no Novo Testamento? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus declarou que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Exatamente nessa linha, a visão de justiça seca e objetiva é substituída por uma visão de amor que atinge até mesmo o inimigo e nem mesmo pode desejar o mal a quem quer que seja. Quer dizer, você ganha o teu inimigo com amor, não com ódio ou com rancor. Se você agir com amor e misericórdia com ele, ele vai, mesmo que ele não seja teu inimigo, teu amigo, mas ele não vai fazer nada de mal contra você, porque ele vai te respeitar, porque você, no momento adverso, você tratou ele bem. Os crentes são devidamente advertidos. Vamos lá, peraí. O texto de Mateus 5, 17, 21 e 22 deixa claro que o simples fato, sem motivos,
de nos irarmos contra o irmão já nos coloca sujeito à disciplina. Irmãos, hoje em dia a igreja está muito relaxada e no modo geral, as pessoas fazem o que quer, os membros fazem o que quer e se sentem injustiçados quando eles sofrem disciplina. A disciplina faz parte da palavra, quem disciplina ama. Então aceitem a disciplina com amor. A palavra de Deus diz, aceita a disciplina com amor. Isso Paulo fala diversas vezes no Novo Testamento. Tá? Porque aquele que disciplina, ele te disciplina porque ele te ama. Por isso. E você deve aceitar a disciplina e sofrer disciplina, para que você possa se corrigir. Se você não aceita a correção, você não se converteu ainda. Você precisa rever teus conceitos, você precisa ser capaz de rever seus conceitos, ver que realmente você errou, seja motivo justo ou injusto, mas você errou, e que você aceite a disciplina que está sofrendo. Sem motivo, nos iramos contra os irmãos e já nos coloca sujeitos à disciplina, e que proferir um insulto contra alguém já sem motivo suficiente de sermos condenados a um tribunal de Deus, né? Até mesmo nós insultarmos alguém injustamente, nós poderemos entrar nesse limbo de estar em condenação com Deus. Os crentes são devidamente advertidos, são evidentemente advertidos contra o assassinato, em 1 Pedro 4,15, e também de que o ódio é assassinato também, né? Em 1 João 3,15. O homicídio é uma das marcas do ímpio, né? Quem é ímpio é que é homicida é que normalmente corre o risco de ser homicida homicida culposo, né? É aquele que tem intenção. Por quê? Porque o ímpio, ele não tem a correção de Deus, não tem a disciplina de Deus, não tem as leis de Deus, e por isso ele acaba cometendo um crime de ódio, um crime de orgulho, um crime condenado por Deus, sem que ele perceba que está ferindo a Deus. Então, aquele cristão que sente isso, ele também está sendo ímpio. Ele não é um cristão, ele é um ímpio. Razão pela qual os que cometem não podem entrar no céu. É algo realmente próprio do diabo, que é o assassinato. Em outra novidade no tratamento do Novo Testamento, dá o homicídio, é que os santos precisam aprender o amor acima de tudo. O simples ódio já é visto como assassinato. Por isso, todos precisamos nos cuidar espiritualmente para que o pecado não tenha domínio sobre nós, né? O homicídio, ele não precisa necessariamente ser um ato. Se ele já está dentro do seu coração, você já é um homicida de coração. Não precisa você fazer alguma coisa. Se você sente isso, já é um homicida. Conclusão. Alguns pontos aqui são colocados para reflexão na sala de aula, tomando o mandamento em foco como ponto de partida. Ainda que o mandamento, na forma em que está no texto de Êxodo e Deuteronômio, não seja o argumento suficiente contra a pena de morte, a eutanásia e o aborto, como podem tratar esses temas éticos à luz de toda a Bíblia? Quais outros textos ajudam a entender o problema tão grave? Considerando que, evidentemente, o Senhor deseja a preservação da vida, a vida em abundância, como podemos contribuir para diminuir a violência, buscar a paz e proporcionar qualidade de vida para as pessoas ao nosso redor? Finalmente, toda formulação positiva do mandamento é que devemos viver em paz, amar o inimigo e orar por ele, evitar toda sorte de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. No lugar desses sentimentos, devemos ter benignidade e compaixão, perdoando-nos uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Para que nós possamos perdoar os outros, precisamos sentir primeiramente o perdão de Deus. Então, se você não é capaz de perdoar os outros, para poder se tornar uma pessoa melhor, busque primeiramente o perdão a Deus, que quando você sentir o perdão a Deus, fica mais fácil. Eu queria deixar essa aula em nome de Jesus. Amém.